Olá, eu sou a Jordana, daqui do canal Adaga Books, e hoje eu vou responder a tag dos primeiros livros. Eu vi esse vídeo no canal do Geek Freak e ele foi o criador original. Eu vou deixar aqui na descrição tanto o link pro canal dele, quanto pro vídeo original da tag. E me sigam nas outras redes sociais, porque isso ajuda muito. Dêem um like e se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar muito a crescer. E é isso aí, bora lá para as perguntas. A primeira pergunta é sobre o primeiro livro que te introduziu dentro do mundo da leitura. Olhando pela minha infância, eu comecei a ler muito cedo, porque a minha tia, na época que ela era professora do mesmo colégio que eu estudava. Então ela me dava muitos livrinhos daquele da Disney, contos de fada e esse tipo de coisa pra me ler. Então os primeiros livros que eu lembro de ter lido são A Bela e a Fera, que aliás é um dos meus livros infantis favoritos da vida. Foi O Patinho Feio e entre outros livros, como Pinóquio, esse tipo de coisa. Então, Fábulas foi os primeiros livros que eu li. HQs também, mangás. Eu lembro que eu amava Naruto e eu comecei a ler o mangá de Naruto muito cedo. E foi isso aí, esses são os primeiros livros que eu li na minha infância. Já na minha adolescência, quando eu comecei a ler livros sem imagens, livros mais de romances mesmo, livros escritos e tudo mais, um dos primeiros livros que eu li foi a trilogia Não Pare. Eu não tenho trilogia aqui em casa, é um dos meus livros favoritos da vida, foi realmente o que me introduziu no mundo da leitura. É de uma autora nacional, só que hoje em dia tá muito raro o livro e eu não consegui comprar, então eu vou deixar aqui a foto do livro aqui em cima, em algum lugar da tela, pra vocês poderem ver. E, é sério, é muito boa a trilogia, eu li ela mais de uma vez, assim, eu li assim, um livrinho extra que teve da série depois. E eu também li o outro livro que foi escrito pela autora, que eu não lembro o nome. A segunda pergunta é sobre o primeiro livro que me introduziu a um gênero novo. E eu vou responder isso com 2 livros. O primeiro é o Dom Brown, o autor, no caso. O primeiro livro que eu li sobre suspense foi o livro Fortaleza Digital, do mesmo autor. Eu não tenho ele aqui em casa, eu vou deixar aqui se fosse o outro livro dele para reproduzir a pergunta, que foi o segundo que eu li do mesmo gênero, que é a Origem. O autor, Dom Brown, eu acho o livro dele muito parecido um com o outro. É basicamente as pessoas loucas e enfurecidas correndo atrás para descobrir um crime com... Um crime não. Uma situação e tal sobre algum acontecimento. Eu tenho mais 2 livros aqui em casa do autor para ler, que eu tô enrolando há anos. E o Dom Brown não é um dos meus autores favoritos da vida, mas eu gosto dos livros deles e... Me diz aqui embaixo se vocês gostam do autor, porque eu gostaria de saber se tem mais alguém que gosta. Eu prefiro o Fortaleza Digital do que a Origem. O segundo livro que eu escolhi para responder essa pergunta é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu sei que praticamente muita gente já leu esse livro e a maioria das pessoas ou gostam muito ou odeiam. Enfim, só que foi o primeiro livro clássico que eu li sem ser na escola, sem ser forçada a ler. Então eu amei muito o livro, eu li na edição da Abril. Ele tem uma tradução bem mais antiga, deixa eu ver aqui o ano. A tradução é de 1971, então eu tenho vontade de reler o livro numa tradução mais nova, mas o livro é muito bom. Basicamente é um livro que você vai odiar todos os personagens, que todos os personagens são extremamente odiáveis e chatos e insuportáveis, mas o livro é muito incrível e foi o primeiro romance assim que eu li sem ser aquele romance clichê, que os personagens tentam ser bonzinhos e tal. Não, você vai odiar, os personagens são ruins, são seres humanos ruins, e você vai gostar, e talvez você goste do livro do mesmo jeito. Eu amei, é um dos meus livros favoritos mesmo, assim, e eu indico ele pra todo mundo. Você tem que dar uma chance pro livro pra você saber se ele é bom ou não. Então, eu indico, sério, é muito bom. A terceira pergunta é sobre o primeiro livro favorito que eu li. Como o primeiro livro favorito foi o mesmo que eu respondi a primeira pergunta, ou seja, a trilogia Não Pare, eu vou usar o segundo, que é O Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. O Sherlock Holmes é um dos meus personagens favoritos da vida, tipo, eu amo esse cara, mesmo ele sendo insuportável. Já vimos que eu amo personagens insuportáveis, né? Pois é estranho. Enfim, o Sherlock Holmes é um dos meus personagens favoritos. O primeiro livro que eu li sobre ele foi O Estudo em Vermelho, e foi um dos meus favoritos. Eu tenho aqui o box da editora HarperCollins e eu preciso terminar. Eu não terminei de ler a saga inteira ainda e todos os contos não. Eu só li alguns do primeiro livro mesmo, eu tô quase terminando.
Só que eu pretendo terminar de ler logo logo, aí eu trago um resumo completo pra vocês, uma resenha bem feitinha. E é isso aí. Bora pra próxima pergunta. A quarta pergunta é sobre o primeiro livro que me fez chorar. Eu não lembro de muitos livros que me fizeram chorar durante as primeiras leituras, só que eu tenho uma lembrança muito vívida da minha infância, quando eu li pela primeira vez O Patinho Feio. Eu me derramei em lágrimas, literalmente, eu tava na escola, eu lembro de ter chorado muito. E esse é um dos meus livros favoritos infantis e eu indico pra todo mundo. Hoje em dia eu não sei se na escola ainda leem esse livro, mas é sério, se vocês tiverem alguma criança em casa ou algo do tipo, leiam esse livro pra eles, porque aborda o tema de diversidade de uma forma muito infantil e muito fácil de entender. Eu acho que todas as crianças devem passar por essa experiência, porque realmente foi muito importante pra mim na época. Foi muito... Acho que foi um dos primeiros livros sobre diversidade que eu li. De formas mais simples, vocês entendem, né? A quinta pergunta é o primeiro livro que você detestou. E sinceramente, é todos os livros que eu li durante o ensino médio sendo obrigada, porque eu não tenho facilidade de ler livros, simplesmente porque as outras pessoas querem que eu leia. Se eu não tiver vontade de ler aquele livro, eu vou odiar aquele livro, eu vou odiar o autor. Então até hoje eu não consigo ler Machado de Assis, eu já tentei, eu tenho Memórias Póstumas aqui em casa, eu tenho nessa edição aqui, bem antiguinha, só que eu não consigo ler. E porque eu tenho uma memória realmente muito ruim do livro. Então eu vou colocar ele nessa pergunta. Eu sei que ele é bom e eu tenho vontade de reler ele, só que a memória que eu tenho desse livro é horrível. Vou ter sido obrigada a ler por causa de uma prova, e eu lembro que eu li um resumo dele na época, e mesmo assim foi um dos piores experiências, não o pior livro, mas a pior experiência de leitura que eu já tive na minha vida até hoje. Então eu vou deixar ele pra essa pergunta, só que eu quero deixar bem claro, eu não odeio o livro e eu pretendo reler ele hoje em dia com a mentalidade e a bagagem de leitora que eu tenho pra saber se realmente o livro não funcionou pra mim ou se foi só a experiência. Então fica aí. Agora bora pra próxima pergunta. A pergunta 6 é sobre o primeiro calhamaço que você já leu. O primeiro calhamaço que eu lembro, que eu tenho aqui em casa e eu sei que é um calhamaço, é O Amante Vingado, da série da Daga Negra. Eu tô lendo essa série até hoje. Ela que coisou o nome do canal, como vocês veem. É a série que eu tô passando mais tempo com ela. Eu tô há 2 anos lendo essa série. E eu acho que eu ainda vou demorar muito tempo ainda pra terminar, porque nem todos os livros foram lançados no Brasil ainda, e a autora ainda tá lançando livros. E tem um monte de histórias paralelas dentro, e um monte de contos, e é isso aí. Até hoje eu li 12 livros da série, se eu não me engano. Ainda tem alguns pra ler e tal. Esse livro aqui, em específico, ele tem 718 páginas. Então foi o livro maior que eu já li até hoje. Só que daqui a pouco vai ser o It, que tá aqui, ó, pra ler o bichinho. Ai, eu tô enrolando, gente. Eu tenho medo de calhamaço, eu vou admitir pra vocês. Um livro, quando ele é grande demais, me dá uma preguiça. Só que eu vou tentar ler. E esse aqui, então, é o primeiro livro grande que eu li. É o maior que eu li até hoje. Espero que não seja daqui a algum tempo. Eu espero ter vontade de ter coragem de ler mais calhamaços. Só que por enquanto vai ficar esse aqui mesmo. E é isso aí. E essa série é muito boa, viu? Se vocês tiverem coragem pra ler uma série com tantos livros, leiam essa série. É muito boa. E ela é muito grande, tem muitos personagens, é muito bem construída, tem todo tipo de... E tem muito mais... É muito mais focado, muito mais seres sobrenaturais do que só os vampiros em si. Também tem anjos, tem uma outra sociedade lá que eu tô conhecendo agora no último livro, que eu não entendi direito o que é ainda. Só que é isso aí. É muito boa a série. Eu pretendo futuramente fazer resenhas sobre esses livros. E se eu fizer, vocês podem ir lá no canal que ele vai estar lá. Só que vai demorar um pouco, porque eu quero terminar de ler o último livro, o livro que eu tô lendo agora, que é O Rei. E quando eu terminar de ler O Rei, que eu vou completar oficialmente 12 livros da série, eu vou fazer um resumo sobre a série até aqui. E se vocês quiserem, eu posso fazer um resumo sobre cada livro. E é isso aí. Eu amo essa série. Não é a favorita da vida, mas eu amo. Sabe aquele negócio? Não é 5 estrelas, mas é favoritada? Exatamente isso. E, enfim, leiam esse livro. Leiam a série, leiam um livro e... Nossa, é incrível. Só que não é meu livro favorito da série, viu? O meu livro favorito da série até agora é O Amante Consagrado. E O Amante Meu, porque tem um dos meus personagens favoritos nele e eu amo esse personagem.
A próxima pergunta é sobre o livro mais fora da sua zona de conforto, o primeiro livro, né? Mais fora da sua zona de conforto que você já leu. Para essa pergunta eu escolhi Querida Combine, que é de uma autora asiática que eu não sei pronunciar o nome. Mas esse livro, ele é muito incrível. Ele fala sobre a jornada de uma personagem que a sociedade tentou, desde pequena, enquadrar ela dentro daquela sociedade ali. Só que, na verdade, ela não queria viver o que as outras pessoas achavam certo, digamos assim. Tipo, ela trabalha desde quando ela se formou na universidade, se eu não me engano, dentro de uma Combine. E pra ela aquilo ali é um universo incrível. E ela ama estar ali dentro. E ela fala muito sobre a alma da Combine. Tipo, que a Combine é como se fosse... Ela sente, sabe, os sons da Combine e tudo mais. E é muito incrível ficar dentro da mente dessa personagem e ver o que ela passa. Tem um momento no livro em que ela tenta se enquadrar dentro da sociedade. Digamos que ela descobre novas coisas sobre ela mesma nesse tempo. E é incrível. Sério, leiam esse livro. Foi o primeiro livro asiático sem ser mangá que eu já li. E é muito incrível. É muito bom. Muito bom. Leiam. A oitava pergunta é sobre a primeira série que eu li na minha vida. A primeira série que eu li não foi Harry Potter e não foi Crepúsculo. Eu li Crepúsculo só o primeiro livro. E eu li ele, eu já tinha uns 19 anos, eu acho. A primeira série que eu li foi a saga Onyx. Que eu gosto pra caramba desses livros, mas não são, tipo, favoritos da vida. Mas eu gosto muito. Eu só li o primeiro livro, que é Obsidiana. E o segundo, que é Onyx, e pretendo continuar a série. Eu acho que eu meio que roubei, né, por não ter, por primeira saga que eu ter lido, não ter terminado. Mas é isso aí. Foi a primeira saga que eu li, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Mais ou menos isso. Eu li logo depois que eu li a trilogia Não Pare. E ela é bem importante pra mim por causa disso. E eu pretendo continuar a série, só que ou eu encontro os livros muito caros, ou não encontro. Então é meio complicado. Ai, Amazon, faça uma promoção pra gente pra esses livros. A nona e última pergunta é sobre o primeiro livro que você achou que não ia gostar, por ser de um gênero completamente diferente do que você está acostumado, ou por ser o primeiro livro de um gênero diferente. E para essa pergunta, com certeza eu vou responder Flores para Algernon. É um livro de ficção científica, o primeiro livro de ficção científica que eu lembro de ter lido. E é incrível. Flores para Algernon virou um livro favorito da vida. Eu indico ele para todo mundo e eu amo o livro. Eu não tenho ele aqui em edição física, eu li pelo Kindle, no aplicativo do telefone. Eu vou deixar a foto dele aqui na tela. E Flores para Algernon fala sobre o... contado pelo Charlie, que faz uma cirurgia experimental para aumentar a sua inteligência. Ele tem uma inteligência, um QI muito baixo, ele não tem muita capacidade de aprender ou nenhuma. Então, é um livro muito triste e tem algumas passagens assim que você vê como as pessoas tratam ele antes dele aprender e até mesmo depois que ele aprende ou durante o processo de aprendizado. E o livro tem uma reviravolta tão chocante Não é uma reviravolta em si, mas a conclusão do livro te faz chorar demais, você fica muito triste, mas o livro é muito bom. Chorei do início ao fim, amei o livro. Bem, essa foi a última pergunta. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê um like, porque isso ajuda muito no engajamento. Me contem aqui embaixo qual seria as suas respostas para cada pergunta. Eu vou deixar todas as perguntas aqui na descrição. E os primeiros vídeos, o vídeo original do canal Geek Freak aqui embaixo, o link do canal dele. E é isso aí. Me sigam nas outras redes sociais. Também vai estar aqui na descrição, porque isso ajuda muito. E se inscreva no canal se tiver gostado. E é isso aí. Nos vemos na próxima semana e até mais.